Tudo se passa na cidade de Irus. Irus, na verdade, é uma capital de um grande império, onde lá se perpetuou, digamos, por milhares de anos. E durante todo esse tempo de vida, foi sempre focado o aprendizado, o conhecimento em toda essa cidade, que é a cidade de Irus. Nessa cidade, praticamente metade dela era composta por uma antiga escola de magia, que é um forte, na verdade, onde lá muitas pessoas de todo o mundo iam para poder aprender as novas magias, para aprender a ser mago. Além disso, nessa escola de magia, iam também pessoas que cometeram crimes ou que foram gravemente feridas. E essas pessoas, elas tecnicamente eram obrigadas a permanecer lá, as que cometeram crimes por punição e as que sofreram um grave ferimento, porque era a forma com que eles deveriam pagar, né, a sua cura, que era um ferimento de morte, e ali foi curado, e então a única forma de pagar é permanecendo nessa grande escola de magia. Todos ali estão apenas para aprender a ser magos. Essa escola de magia, ela é conhecida por todo mundo e existem vários magos, mestres, anciões e várias pessoas que adentram a essa escola praticamente todos os dias. Os personagens dessa história é Dumbledore, que é um humano, mago, ele é mago mesmo de magia branca e essa é a vida dele, se resume a isso, a ser um grande mago, mas ele tem apenas 20 anos. Ele foi para a escola Dumbledore desde a sua juventude, desde o seu nascimento praticamente. Então ele já é bem conhecido, mas ele ainda está no aprendizado. Juntamente, na mesma turma que ele, dentre muitos outros alunos, tem o Jet, que é um humano, só que ele é do tipo tanque. Ele é um cara muito alto, tem 25 anos, tem 2 metros de altura, e ele era muito conhecido pela sua força. Só que em uma das brigas, toda a população se juntou contra ele e ele foi gravemente ferido. Ele matou uns 3 nessa época, então acabou sendo tratado como um ladrão, como uma pessoa ruim, na verdade, para a comunidade, né, que circunda a cidade de Irus. Só que um dos magos da escola de magia estava lá e conseguiu parar todo o problema e pegar esse humano que já estava gravemente ferido e levar para dentro da escola de magia. E lá ele foi obrigado a ficar. Ele agora, né, ele é assim humano, ele é um tanque, ele tem força bruta, mas lá ele apenas aprende a magia. O Alex é um das pessoas que também estão lá. Ele, na verdade, foi levado para lá depois de um grande problema em sua família. Toda a comunidade, toda a sua família foi morta durante um ataque. E ele foi levado de forma tecnicamente estranha para dentro da escola de magias. Ele foi um sobrevivente. Por quê? O Alex tem 17 anos, de 70 de altura, e ele é discípulo não, digamos, ele é descendente de famílias que servem a magos. Só que essas famílias do Alex, eles têm o hábito de guardar as relíquias mágicas. E a família do Alex tinha uma relíquia mágica chamada Boneco de Adão. Esse Boneco de Adão era uma criatura, digamos, feita toda de barro, era como se fosse uma estátua, e ele é uma relíquia milenar de muito tempo. E pertencia à família do Alex. Após o ataque, o Boneco de Adão, ele pegou o Alex e levou para a escola de magia. Então ele foi levado pela sua relíquia, desacordado, né, morto também. Foi o único sobrevivente de sua família. E essa relíquia mágica segue o Alex para onde ele vai, segue todas as suas ordenanças. O Alex, como ele está lá, né, ele também aprende magias. E esse é o único objetivo dele lá, aprender novas magias. Por fim, temos a Gianni. Gianni é uma maga, só que ela é um tipo druida. No caso, ela
ela controla, digamos, magia do tipo da natureza. A habilidade dela é conversar com animais, controlar animais e também se transformar uma vez por dia em um animal de sua escolha. Ela foi para lá com o objetivo de ajudar a sua comunidade, que ela saiu de lá porque ela percebeu que estava começando a piorar a situação de ataques nos arredores, então ela decidiu ir para a escola de magos para poder melhorar as suas habilidades, se tornar uma maga melhor e melhorar a habilidade dela como druida. E ela foi para lá com esse objetivo. Ela tem 1,50 m, ela é uma maga druida no caso, né? E essa altura é bem específica do povo dela, e ela tem cerca de 27 anos. Nessa antiga escola de magia, todas essas 4 pessoas estão na mesma turma. Dentre eles, apenas o Dumbledore e a Gianni que têm conhecimentos mágicos, mas o Dumbledore, na verdade, ele é o mais avançado da turma. Ele praticamente era o monitor da turma. Ele era o mais próximo do professor dessa turma. E o nome dele é Carlos. Carlos, ele aparenta ser um forte e ele é professor de uma determinada turma. E nessa escola de Hieros tem várias turmas, vários professores. Em um determinado momento, vocês estão subindo a escada, toda a escadaria dessa escola de Hieros, escola de magia de Hieros. E vocês percebem que, ouvindo alguns sons, digamos assim, vocês percebem que está acontecendo alguma coisa lá de fora, alguns sons meio brutos, tempestades, tipo explosões, coisas do tipo, coisas que normalmente vocês não escutam. E apenas o Dumbledore, ele olhou para o mestre, né, o professor Carlos, e percebeu que ele não estava com a feição boa, ele estava um pouco preocupado. Era muito costumeiro dentre vocês subir essas escadarias, porque as escadarias dão às torres de todo o templo. São várias torres. E você sabe que nesse momento, quando uma turma está subindo a torre, todas as torres também estão sendo subidas. Tem pessoas subindo elas com outros professores, que são outras turmas. Todas as torres acontecem isso ao mesmo tempo. É costume. E você sabe que isso está acontecendo. Mas ainda assim está parecendo estranho como de costume, né? Então vocês estão subindo essas escadas e ao chegar lá, vocês veem um mago ancião, digamos que ele fica sempre no alto da torre, e é por isso que você sobe essa torre para poder aprender com esse mago, só que esse mago está caído. E ele fala com o Carlos que ele falhou na missão, ele não conseguiu proteger a sua torre, porque a cidade estava sendo atacada. Carlos tenta segurar ele e usar a magia de cura, e o ancião fala que não há tempo. Nem ele mesmo tem a capacidade de curar as feridas dele a tempo. Ele fala: Carlos, leve os seus alunos para longe daqui. Fujam, que é a única solução que vocês têm para sobreviver e possivelmente ganhar essa guerra. Quando vocês levantam os olhos, que até então vocês estavam atônitos olhando para a situação daquele ancião, vocês percebem que lá de fora está acontecendo uma tempestade. Você vê monstros e exércitos entrando para dentro do templo e um tornado de fogo saindo de uma das torres. Você vê daquelas várias torres, todos atacando essas criaturas, e as criaturas também atacando todo o templo de Hieros. E aí vocês começam a descer a escadaria. O Carlos faz com que todos descem, né? E ao chegar lá embaixo, no salão principal, vocês veem uma bagunça enorme. Várias pessoas correndo, alguns corpos no chão. E vocês veem de longe algumas criaturas sombrias, umas criaturas estranhas. E alguns exércitos dessas criaturas vindo, né? Contra vocês. E então, o próprio Carlos, né? Ele pega e começa a explicar para vocês o que é que estava acontecendo. O que ele conta para vocês é que há mais de 1000 anos atrás, essas mesmas criaturas assolavam e dominavam todo o planeta. São criaturas milenares, é um problema, digamos que há mais de 1000 anos isso já aconteceu e foi extirpado da face da Terra, então não existia mais esse problema. E até que essas criaturas eles deram de frente com Talmor. Talmor
é o rei e o general de Hyrule. Talmor foi um homem, né, que quando era criança a família dele toda foi morta pelas criaturas sombrias, e ele fugiu e todos seus amigos e tentaram dar um fim, né, fazer frente. E eles perceberam que apenas a magia podia acabar com os mais fortes das criaturas sombrias. As outras, algumas delas tinham fraqueza contra a força normal, mas essas geralmente são os mais fracos. Os mais fortes, para você destruir, você precisaria de algum tipo de magia. E ele, com isso, ele começou a correr atrás de conhecimento, começou a correr atrás de conhecimento de magia, de formas de magias, e todo o seu grupo tentou se fortificar. Até o momento em que Talmor, ele começou a enfrentar todas as criaturas, e ele conseguiu dar um fim, ganhar essa guerra com a magia. E ele foi o fundador, né? Ele construiu a antiga escola de magia com esse fim, de que todos possam aprender magias para que futuramente, se vier algum problema acontecer, todas as pessoas estejam preparadas para enfrentar essas criaturas. Mas o Talmor morreu há 10 anos. Então, a partir da morte de Talmor, todos os anciões subiram às torres e permanecem nas torres por muito tempo, defendendo a cidade e sempre em vigia para saber se algum ataque está acontecendo. Esses anciões que vocês veem subindo nas torres são os amigos que ajudaram Talmor no início de tudo. E você viu que a batalha estava muito mais complicada e Talmor era uma peça fundamental para a defesa da cidade. Então vocês descem e em um determinado momento vocês correm para um lado e vocês aparecem em outro salão e vocês veem um dos professores lutando contra uma criatura enorme. E os alunos deles todos acuados, todos com medo. E nessa hora a criatura ataca esse professor e o mata. Todas as joias desse professor caem no chão. Na hora que cai no chão, alguns dos alunos que estão acompanhando a sua turma, as suas turmas, né, no caso, eles vão em direção os dois deles vão em direção a pegar aquelas joias. E Carlos fala, não, vocês não podem ir para lá. Na hora que um terceiro vai, ele segura pelo ombro, pela capa desse terceiro e fala, você não pode ir, começa a arrastar ele. Na hora que ele começa a arrastar, aqueles dois que estavam pegando as joias são surpreendidos por algumas tropas sombrias e acabam pegando eles e matando, digamos assim. E vocês todos ficam assustados, a outra turma se dispersa, alguns morrem no meio da bagunça, e vocês veem o Carlos puxando pela capa aquele garoto, e vocês adentrando para dentro de um corredor. Só que em um determinado momento, a capa desse garoto que eles estavam puxando rasga, e ele acaba caindo no chão e ficando para trás, e vocês veem muitas criaturas sombrias puxando esse garoto e levando. Você só vê ele sumindo no fim do corredor atrás de vocês. Vocês começam a correr para frente. Após isso, vocês chegando lá, vocês abrem uma porta. O Carlos abre uma porta que dá em uma biblioteca. Vocês nunca tinham passado por ali. Vocês sabem que essa biblioteca só tem acesso àquelas pessoas que estão mais avançadas, que fazem parte, digamos, da liderança, tecnicamente, da organização, da escola de magia. Nessa hora, alguns das pessoas que estavam com vocês param para poder pegar os livros. E o Carlos fala, vocês precisam sair daqui urgentemente, não peguem esses livros. Não adianta ter livros se vocês não estiverem vivos. Não adianta ter livros se não há quem leia. E aí ele começa a ir para o fundo da biblioteca. Muitas pessoas ficam para trás. O Dumbledore, ele sabia que ele tinha muito conhecimento, mas mesmo assim, ele continua indo para frente. Ele não pega nos livros, porque ele sabe que o Carlos é o seu mestre, então ele precisa seguir o Carlos. Assim como o Jet, Alex e Jenny continua passando por toda a biblioteca sem olhar para os lados e seguem o Dumbledore também. Até que chega um momento que ele abre a porta, uma porta lá no fundo, vocês passam e ele fecha a porta. Na hora que ele fecha a porta, vocês um silêncio enorme naquela escadaria, que essa porta era uma escadaria, e vocês veem aquele silêncio enorme e tá só vocês, Dumbledore, Jet, Alex, Jane e Carlos.
Carlos fala: eu voltarei para a biblioteca, pois eu preciso salvar mais daqueles alunos. Desçam as escadas. Acredito que por aqui vocês não terão problemas. Então ele abre a porta e fecha a porta novamente e ele entra para dentro da biblioteca. Vocês não escutam mais nada. E aí vocês, começaram o jogo a partir daí. Vocês estão nessa escadaria. Então vocês desceram, escolheram as passagens adequadas, encontraram 2 salas, onde o Jet, que é o único tanque, encontrou sua armadura, suas armas. O Dumbledore encontrou uma adaga élfica. O Alex encontrou um livro preto que ele não conseguia ler. E a Jane encontrou um grimolo arcano. Todos vocês têm um grimolo porque vocês estão aprendendo magia. Só que esse grimolo, ele tinha magias arcanas, 3 magias arcanas. Essas magias são magias de invocação, levitação de terra, no caso, que ela consegue mexer com grande quantidade de terra, de rochas. E o drop de energia, que é pegar a energia de outro ser. Isso é, você acaba com a energia do seu inimigo e ainda pode usar outra magia arcana porque você tem essa habilidade de ter uma nova energia para usar uma nova magia arcana. Bom, e aí após isso, vocês encontram 2 criaturas sombrias, destroem as 2, foi até tecnicamente fácil, e então vocês continuam pela frente, pelo corredor, até que chegam num dormitório dos antigos magos, né? E lá vocês encontram algumas portas, uma escada que sobe e outra escada que desce. Lá vocês decidem dormir para descansar, né? E no outro dia vocês estudam todas as suas magias e escolhem, as magias que vocês vão estar usando dos seus grimolos e também da magia arcana. Ok, acabou por aí, né? Esse episódio acabou por aí e vocês decidiram descer a escada. Após o Jet pegar um armário e jogar a escada abaixo para ver se ele escuta algum barulho. Na hora que ele joga a escada abaixo, ele escuta assim um barulho de alguém falando ai, tipo, recebendo uma dor, tipo, como se estivesse machucado. E ao descer, na verdade, vocês encontraram Jet. É um mago, ele está desarmado no momento, ele apenas com seu grimor, porque ele era um mestre de armas. Ele foi parar lá pela sua vontade em conhecer da magia, porque ele conhece de muitas armas, mas a única arma que ele não conhece é a arma da magia. Ele não pertence à cidade de Hyrule, ele vem de muito longe para poder aprender magia. Então ele estava fugindo por ali, e ele vai contar a história para vocês do que aconteceu. Aqui acaba o episódio, e o próximo RPG dá continuidade a essa história. Espero que todos possam estar presentes, porque essas aventuras vão, digamos, ser tops.